Olá, pessoal. Eu estou hoje com o Debo Aventura. Ele é empreendedor, especialista na arte de cair e levantar, como ele mesmo conta, né? O Debo tem uma história incrível. Foi pai, é pai até hoje. Ele perdeu a esposa quando o filho completou 100 dias de idade, entrou nas drogas. Por conta do filho, ele acabou se recuperando de novo. E essa é a história que eu vou contar para vocês. Segura aí que a gente já vem depois da vinheta. Fala, Dé, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite. É uma honra de poder contar uma história tão bacana quanto a sua. A gente está fazendo um especial aí, aproveitando o mês dos pais, contando histórias de pai, e a gente vai contar essa história sua, de pai solo. Mas antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho quem é o Debo Aventura. Eu gosto de falar que eu sou o Debo Aventura, né? Eu sou um sonhador, um aventureiro, né? Eu sou desformado na escola da vida, com MBA em solução de problemas e doutorado em cair, levantar e dar a volta por cima, né? E além de tudo, isso que você já falou, que é um monte de coisa, é um bom vendedor e é mineiro, né? Com sotaque não dá para disfarçar. Mas, né, você falou de paternidade, eu queria que a gente entrasse um pouco, contasse um pouquinho da tua história. Toca o telefone, é a Alicia, eu atendo, ela está com uma voz um pouco embargada, preocupada, que foi, Alicia? E ela, né, eu tô grávida. E aí eu lembro que, assim, né, eu fiquei sem reação e a planilha do jeito que estava, ela ficou durante toda aquela tarde, eu assim, meu Deus do céu, né? Tipo, eu virei pai. Vocês E tinham casado, não? não, ainda não. A gente tinha se conhecido há pouco tempo, né? A gente estava vivendo uma paixão muito avassaladora, mas assim, né? A gente estava longe de estar com um planejamento de se casar ou de ter filho, né? Eu falo que a nossa relação é um salto de fé, né? Então, assim, a gente acreditou e saltou, né, naquela nossa aventura. Bom, e depois a gente, então, cara, vamos seguir em frente, então, vamos ter o nosso filho. Eu, intuitivamente, eu sempre acreditei assim, né? Eu tinha comigo, pô, eu tenho um sonho de ser pai e eu quero muito ter um filho, e eu sempre acreditava que o filho ia me trazer uma maturidade, ou de uma certa forma eu usava aquilo como uma bengala, né? A partir do momento que eu tenho um filho, eu vou ser um pouco mais responsável, né? Que era um pouco do que eu idealizava do papel do pai, né? Então, a partir do momento que você, homem, se torna pai, você passa, né, a ter uma responsabilidade maior. As pessoas te enxergam agora como um pai de família. Então, eu imaginava que isso até para o corporativo, para o meu emprego, teria um benefício, né? Porque as pessoas me passariam a me observar de uma outra maneira. E aí a gente, então, decide encarar aquilo, pô, tá grávida, é vida, é filho, é alegria, vamos morar junto e vamos, né, começar essa história dessa forma, e assim foi. E aí a gente, então, foi morar junto, começamos a viver todo esse período, né, da gravidez, e eu sempre fui muito parceiro da Alicia, participando de todas as consultas, né, a gente ia para Araçatuba, que era uma cidade a 150 quilômetros de Três Lagoas, então, né, o doutor Paulino, ele fazia, né, foi quem fez o parto do Manuel, então a gente ia para lá, acompanhava, né, todo o negócio, e aí, então, quando se passaram, né, os 8 meses e pouco, era junho de 2012, a gente fez uma consulta no dia 11 de junho de 2012, e aquela tinha sido a última consulta, e o doutor cravou que no próximo final de semana a gente poderia ir para Araçatuba, e aí a Alicia já ia ficar, né, sendo monitorada, porque o Manel iria nascer naquela semana seguinte. Então a gente volta para Três Lagoas, né? Eu cansado da viagem, eu vou deitar, vou dar uma descansada. A gente tinha aproveitado também para fazer as últimas comprinhas daquilo que a gente, né, queria, para poder organizar a bolsa para levar para a maternidade, qual que é a roupinha que a gente vai colocar quando ele nascer, né, e tal. Tiramos aquilo tudo do carro, eu tomei um banho, fui descansar. A Alicia, de repente, ela aparece lá no quarto, e aquela cena de água escorrendo pela perna, tipo, a bolsa estourou.
Não, mas né, como assim? É só, né, só daqui uma semana, né? E a gente, dois, né, casal de primeira viagem, a gente simplesmente, cara, vamos embora então, vamos voltar para Araçatuba. E aí, assim fizemos, né? Voltamos. Eu lembro que eu guardo até hoje os tickets do pedágio, porque eu nunca fiz aquele trecho tão rápido, né? Sendo que numa parte da viagem, a Alicia vira para mim, ó, se tiver o que tiver que sair agora, vai ser ele, porque já saiu tudo que tinha que sair. Quando a gente chega no hospital, vai ver dilatação, a gente vê o quanto a gente, né, não tinha conhecimento nenhum de nada, que, né, a coisa não seria tão rápida como a gente estava esperando. Mas no dia seguinte, no dia 12 de junho de 2013, o que eu acho que assim é uma data simbólica, assim, muito maravilhosa, que é o Dia dos Namorados, o Dia do Amor, né? O Manuel então vem ao mundo, né? Logo pela manhã. E aí, então, nasce, né, o Manuel. E eu lembro que a primeira coisa, depois de eu sair da sala do parto, acompanhar ele até o quarto com o pediatra, e a partir daí, né, agora a gente vai organizar, a Alicia vai se recuperar, eu vou para a capela do hospital e agradeço, né, por ter tudo corrido bem. E me vem aquele sentimento de gratidão, porque eu tinha chegado ali no topo, porque eu realizei um sonho de ser pai, o meu filho nasceu com saúde, nasceu bem, eu estava apaixonado pela mãe, a gente conseguiu passar por um processo, né, super delicado, que é o da gravidez, né, as mulheres sofrem muito com esse processo, né, e a gente fortaleceu o nosso vínculo ali, a gente, né, se apaixonou ainda mais um pelo outro durante esse processo. Estava num cargo, né, e num projeto super desafiador, realizado também profissionalmente. Então, meu primeiro sentimento foi aquele sentimento, né? E aí, muito idealizado a forma que eu iria ser pai. Então, ok, a Alice assume o protagonismo, né? O pai, ele é um coadjuvante, eu vou ficar aqui sempre, né, um passo atrás da minha esposa, porque o meu trabalho agora é trabalhar ainda mais, conseguir promoções, ter melhores participações no lucros e resultados no final do ano, porque eu tenho que proporcionar para eles tudo do bom e do melhor. Então, eu tem sempre que ser o provedor, né? Quer dizer, você achava que o papel de pai estava relacionado a essa coisa de ser o provedor, agora é um cara mais sério, né? Eu conto também que eu falo, puxa vida, a minha família é muito legal, meu pai, né, uma referência para mim sempre foi. Mas ninguém nunca chegou para mim e falou assim: ah, cara, que legal, agora você vai ter um filho, você vai trocar um monte de experiência, você vai ver, vai ser a montanha russa, não vai ser tudo fácil, mas você vai poder aprender muito, e mais do que isso, né? Você vai dar carinho, vai dar afeto, vai cuidar de alguém, você vai perceber que esse teu cuidado faz a diferença, não, né? Meu pai virou para mim assim, bateu nas minhas costas e falou: agora você tem que trabalhar mais, né, cara? Mais um prato de comida para pôr na mesa, né? Você falou isso a paternidade, né? Falou, não, porque agora, né, a mãe assume o protagonismo e a gente vai ser pai, né? Vai trabalhar, vai fazer outra coisa. Eu estava ouvindo um programa de rádio, um desses humoristas, nem gosto muito, mas estava zapeando ali no rádio. E aí eu vi que o assunto era Dia dos Pais, eu fico ligado, né? Falei, vou ver o que esses caras estão falando. Aí os caras estão lá falando, não, porque você sabe, né? Dia do pai não tem importância. Dia do pai, né? Quem manda mesmo é a mãe, o pai não apita nada, a gente fica lá, não faz nada. Aí teve um outro que acho que achou que estava muito pesada a conversa, resolveu dar uma amenizada, falou assim, não, mas sabe, depois a criança nasce, tem uns 6 meses, a gente pelo menos consegue brincar. E eu falei, putz, é complicado, né? Porque eu fico chateado, imagino que você hoje também fica muito chateado quando você vê um meio de comunicação reforçando esse estereótipo de que o pai não é importante, que não está lá para fazer nada, enfim, é muito chato. Eu não tinha a consciência disso, né? A consciência que eu tinha e a história que me contavam, né? Ou as referências que eu tinha era justamente essa de exercer esse papel, né? Então, a partir daquele momento, eu sou o pai de família, eu sou o chefe da família, o responsável por prover toda a família,
e por dar um apoio, mas não é aquele apoio, né, de participar, de estar junto, mas o apoio da ajuda, né, de poder chegar e ser um ajudante de todo esse processo. Obviamente, já imaginando também, um homem, a gente vai poder jogar bola, a gente vai poder fazer um monte de coisas juntos, né, mas sempre num papel coadjuvante. E assim foi, né, pelos primeiros 100 dias, né, do meu processo de paternidade, quando num final de semana a gente deixa o Maneco com os meus pais, eles estavam visitando a gente em Três Lagoas, os meus pais são mineiros também, de Belo Horizonte, e aí, então, a gente vai para a fazenda, que os pais da Alicia tinham uma fazenda, e era um dos programas que a gente mais gostava, e que, em função dos últimos meses da gravidez, a gente estava evitando de ir, porque pegava estrada de terra, balançava demais, a Alicia com o barrigão, né? A gente também sempre, se der alguma dor de barriga, né? A gente está distante da cidade, então a gente, né, preservou um pouco, né, esse momento nosso de poder curtir. A gente entendeu, então vamos curtir esse final de semana. Então a gente foi para a fazenda, e quando a gente estava voltando para a fazenda para buscar o Manuel, né, e para a gente começar mais uma semana, né, recarregado de energia, feliz da vida, um animal atravessa na frente do carro, eu vou desviar, perco o controle, a gente capota, a Alicia estava sem cinto, ela sai para fora do carro, e aí, infelizmente, ela falece naquele acidente, né? Então, após 100 dias, eu vivendo, né, o meu auge profissional, pessoal, realizado, o momento mais feliz da minha vida, eu me vejo, então, né, num domingo fazendo aquilo que eu mais amava com a Alicia, como a minha esposa, nesse processo, né, a gente trocou alianças, né, a gente, então, criou o nosso compromisso, né? Depois, inclusive, registrado no processo de inventário, né? Como uma união, né, legal, e também, né, no túmulo da Alicia com o sobrenome Boaventura, que é algo que me orgulha muito, né? Então, ela se despediu como uma Boaventura, né? Que é o meu sobrenome. Então, aquilo tudo foi muito confuso para mim, né? Porque eu comecei a questionar absolutamente tudo, né? Assim, mas por que isso foi acontecer? Por que eu estou passando por isso, né? E eu tinha um problema também, assim, de poder me relacionar com o Manuel, porque ele me lembrava a mãe e eu sentia muita pena, muita dó, porque, nossa, cara, você está sozinho, né? E olha que maluco, porque nenhuma hora eu pensava, cara, ficou eu e você, né? Ela, tipo, você ficou sem sua mãe, você perdeu, né, tipo, tudo, e agora, né, o que a gente vai fazer? E aí, nisso, né, eu visto aquela capa, né, que tem um conceito, que é o conceito, né, da caixa do homem, né, do homem, então, né, heterossexual, ele tem que aguentar o tranco, ele não pede ajuda, né, e tal. Depois de uma semana de luto, né, onde eu não estou trabalhando e tal, eu volto para o meu trabalho, junto toda a minha equipe, ó, não quero ninguém me olhando aqui com dó e tal, eu estou aqui para trabalhar. A Alicia tinha muito orgulho que eu era, né, o marido trabalhador dela, e aí eu começo, então, a ir para o trabalho, mas o meu sentimento, né, é totalmente diferente, né? Por dentro eu estou acabado, por fora eu quero mostrar uma fortaleza, né, que não existia, mas que, de uma certa forma, eu entendia que aquele também era o meu papel, que um homem deveria, né, assumir, então, essa postura, né? E teus pais assumiram, né, o cuidado do Manuel, eles se mudaram para a mesma cidade que você. Os meus pais nunca mais voltaram para Belo Horizonte, né? Então, depois do acidente, eles passaram, né, a morar comigo em Três Lagoas. Eu tive muito apoio. A minha irmã, que morava nos Estados Unidos, ela também foi para Três Lagoas. Ela passou um tempo com a gente, né? Mas a partir desse momento, assim, os olhos se voltaram muito para o Maneco, porque ele era uma criança de 3 meses de idade, né? E a partir do momento que eu vesti minha capa de super-herói, o Dé, ele está se recuperando, ele está encarando, ele está sendo corajoso, ele está seguindo a vida dele, né? Então, os meus pais voltaram muito a olhar, né, pro Manel, e eu fui, então, né, nessa capa, e obviamente fui buscando fugas, porque eu não aguentava
essa falta de coerência comigo mesmo, eu não conseguia chegar para ninguém e falar, cara, eu não aguento trabalhar. Tinha dias que eu sentia uma saudade que ela doía em mim, sabe? Era uma coisa que muito mais do que emocional, física, né? De falta, pô, mas eu não vou receber nunca mais um WhatsApp da pessoa, ela nunca mais vai me mandar um áudio, né? Tipo, e aquilo tudo mexia muito comigo, né? E tem um processo legal também. Sozinho, né? Meu filho abandonado também, exatamente, né? Exatamente. Exatamente. Nesse papel de cuidado, né? Exatamente. Então, foi um processo muito doloroso, muito complicado. Hoje também, né, eu consigo falar de muito aprendizado quando eu faço uma decisão num determinado momento também. O Manel ele já começa a ensaiar os primeiros passos, a começar a falar, né? A gente tem aquele negócio, ele está falando ai, 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 a gente está falando, tá chamando o papai, tá falando papai, né? E tal. Eu não tinha aquela disputa, vai falar pai ou mãe primeiro, né? Tipo assim, ele vai falar pai. E então eu comecei a entender que ele estava já demandando alguma coisa de mim, né? E aí, num determinado momento, eu estou dentro de casa, eu estou cheirando cocaína, o Manuel está na porta do banheiro, ele está batendo, né? Tipo, papai, papai. Então, eu tenho um estralo de tipo assim, cara, e aí? Qual que é a história que o Manuel vai contar do pai dele? Quando alguém perguntar assim, e aí, o seu pai? Ele vai falar, cara, meu pai, depois que eu perdi minha mãe, se perdeu e, né, tipo... Ou ele vai falar que o pai dele, não, meu pai é um cara foda, né? E eu falei, não, cara, ele vai falar que o pai dele é um pai foda, entendeu? E aí, a partir daquele momento, eu peço ajuda, então eu resolvo, né, mostrar para as pessoas que eu não estou bem, né, que eu estou cheio de conflitos, né, que eu não consegui digerir aquela situação, eu passo por um tratamento psiquiátrico, eu começo a ser medicado e eu começo, então, a ter gosto e retomar o gosto pela vida. E aí, a partir disso, né, eu começo também a questionar algumas coisas que os meus pais, né, estavam fazendo, no sentido de não questionar os meus pais, mas assim, pai, agora quem acorda à noite para dar a mamadeira do Manuel sou eu, você pode ficar dormindo. E vou, então, aos poucos, assumindo esse papel, né? E aí a gente fala de pai solo, né? Mas a gente tem um dito popular, né, que para se educar uma criança você precisa de uma aldeia, né? Eu sempre fui muito privilegiado por eu também ter muita gente ao meu redor, né, me dando esse apoio. E uma dessas pessoas é a minha esposa, né, com quem eu casei, que é a Cris, né, a mamãe do Manuel, que eu amo muito, e ela também contribuiu muito, né? Foi um anjo na minha vida para que me despertasse para essas questões, né, de cuidar mais do Manuel, né, de assumir essa paternidade, né? Então eu começo a todo esse processo e aí eu começo a perceber coisas muito interessantes e que, para mim, eram totalmente novidades, né? Invisíveis, uma delas... né? Você não enxergava, né? Que eu não enxergava, que eram invisíveis, né? Então, quando eu passo a viver a paternidade, eu quero, pô, será que eu me vejo reconhecido em alguma propaganda, né? A gente falou disso há algum tempo atrás, e eu via que toda propaganda de cuidados higiênicos, né, de fralda ou de banho, de shampoo e tal, era sempre a imagem de uma mãe. E eu confesso que até hoje eu tenho dificuldade de enxergar homens, né, participando dessas propagandas, a não ser muitas vezes em datas comemorativas, como o Dia dos Pais, né? Então, vamos, né? Dia dos Pais, tem que colocar um homem aqui nessa pauta, mas em geral eu não me sentia reconhecido, né? Porque, pô, nossa, mas é só mulher que faz isso, né? E eu estava ali na lida diária. Eu frequentava os lugares e o fraldário, que hoje é lei, né? Aqui em São Paulo, ele era só no banheiro feminino.
E aquilo me causava um grande incômodo. E eu estou falando de poucos anos atrás. O Manuel tem 7 anos, né? Eu acho que eu já te contei essa história. Eu quase fui preso, porque eu fui levar minha filha num banheiro feminino. Na verdade, não foi para trocar, não era a questão do fraudário, mas eu entrei no banheiro dos homens, cara, eu não tinha a menor condição, eu não tinha coragem de botar minha filha lá dentro, estava sujo demais. E aí eu fui procurar o banheiro feminino, né? E cheguei lá pensando, poxa vida, tomara que não tenha nenhuma mulher. Eu estava na Malásia. Malásia é um país muçulmano, imagina. E aí eu, né, vi lá, tinha só a senhorinha lá que estava limpando o banheiro. Eu falei, a senhorinha vai entender. Que nada, cara. Eu entrei com a minha filha, a mulher saiu correndo. Eu tinha 2 problemas para resolver. O primeiro era dar minha filha, ensinar a minha filha a usar o buraquinho, porque além de tudo ainda tinha um buraco no chão. Ensinar a minha filha a usar o buraco, limpar e cuidar para não pisar no chão. Cara, um caos. E pensando, cara, isso aqui vai dar merda, isso aqui vai dar merda. E não deu outro, eu saí e tava lá 2 seguranças me esperando na porta. Enfim, são coisas que a gente não fica, não imagina, porque a gente não vive. E aí, se você está vivendo esse outro lado, né, assim, eu não gosto de falar isso, mas quem está nos ouvindo vai entender. Quando você entra nesse território feminino, porque não deveria ter essa coisa de território nem masculino nem feminino, né? Mas quando você entra nesse território de cuidar de filho e tal, você não tem nenhum banheiro que você pode usar adequadamente. É muito complicado, né? Exatamente. E acho que, como você falou bem, a comunicação de produtos tal ainda reforça muito, né, esse estereótipo, né, de que quem tem que cuidar é a mãe. É muito complicado. Exatamente. É um dos fatores que acabam reforçando, né, que vão fazendo essa construção. Então, assim, bom, eu comecei a ter contato, então, né, com essas situações, né, que começaram a me gerar, né, bastante reflexão. E aí também, quando eu passava por alguns momentos bastante interessantes, né, por exemplo, o desfraude de um filho, né, e eu queria fazer alguma pesquisa, eu não encontrava homens falando sobre desfraude. Eram sempre blogs, né, de mães, de mulheres falando sobre maternidade, mas, né, eu não via homens falando sobre paternidade, né? Hoje, graças a Deus, a gente é prova viva disso, né? Sempre quando eu tenho a oportunidade, eu compartilho a minha história, você trabalha diretamente, né, trazendo essa pauta, dando voz a esses questionamentos, mas se a gente pensasse há 5 anos atrás, esse número de pessoas, né, fazendo esse trabalho era ainda muito menor, né? Então eu me sentia muito sozinho, porque os meus amigos, eles não queriam discutir desfraude do filho, eles queriam falar do futebol, se seu time perdeu, seu time ganhou, eles queriam falar da menina novinha que foi contratada e como é que ela era bonita, como é que ela tinha um corpo bonito, né, para ser educado aqui na live, queriam compartilhar, né, aqueles grupos de WhatsApp, né, conhecidos aí de nós homens. Mas, assim, se você falasse, galera, como é que você lidou com o desfraude dos seus filhos? Era o famoso cri, cri, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém se no máximo, pronunciava. Peraí, né? vou ligar para minha mulher aqui para me contar como é que foi. Né? Exatamente. E aí, quando eu vivi algumas outras situações, eu lembro, por exemplo, num voo, eu e o Manuel, a gente está vindo para o Rio para visitar a Cris. E aí o Manel, bem na aterrissagem ali, chegando no finalzinho do voo, eu fazendo um trabalho perfeito, super orgulhoso, né? Nossa, ele veio numa boa e tal, vou dar aquela mamadeira, porque dizem, né, que é bom para na hora de aterrissar e tal. Ele acabou vomitando, né? E aí foi aquela confusão. E eu lembro da reação das pessoas ao meu redor ali, das cadeiras, né, e tal, perguntando onde estava a mãe dele, né? A criança não tem mãe, não. Ele tá com o pai, né? E recentemente, né, eu vi algo que foi muito inusitado, porque a Isis Valverde, ela resolveu ir para Paris, aceitou um convite para um desfile da Dior ou da Chanel, né, que é algo super glamuroso para ela, que é modelo, né, que é atriz. E a matéria do Globo foi: Isis Valverde deixa o filho com o marido para ir a desfile em Paris. Então, assim, pô, a matéria não teve nenhum cuidado de chamar o pai de pai. Ele ali era o marido, e é como se fosse, nossa, quem é essa mãe que abandona o filho com o pai
para deixar para ir para um desfile em Paris, né? Ou se Então, não assim, foi um absurdo um negócio se desse. não foi abandono, o pai fica lá com o filho uma semana que fosse e virou notícia, né? Quando você entra na faculdade de jornalismo, eu sou jornalismo, a gente aprende nas primeiras aulas lá que o cachorro mordeu o homem não é notícia, mas o homem mordeu o cachorro é notícia, né? Quer dizer, ainda hoje, a gente está em 2020, ainda hoje o homem cuidar do filho ainda é notícia. Perfeito, É para perfeito. fazer Então, assim, pensar. é para fazer pensar. Então, eu, como pai, né, em todo esse cenário, eu comecei a me sentir mal, porque eu não tinha gente para falar sobre paternidade, eu parecia um patinho feio naquele ambiente. Quando eu ia na escola do Maneco, eram sempre as mamães participando das reuniões, os papais sempre em minoria, e todas as vezes, ou a maioria das vezes que as professoras se referiam a alguma situação, era sempre no olhar da mulher e questionando a mamãe, nunca o papai. E assim até hoje, né? Hoje nós estamos aí com as aulas online. Quem puder perceber isso, veja a forma como as professoras se comunicam com seus filhos. E aí, a mamãe pode te dar um apoio, pergunta para a mamãe, né? Se você não souber fazer, a mamãe vai te apoiar nisso. E aí, assim, eu fico perguntando, pô, como é que fica a cabeça do Manel, sendo que a mãe está saindo para trabalhar e o pai está ficando em casa e é o pai que está ajudando, né? Não é normalizado isso, né? Não é naturalizado. Não, Isso foi não. trazendo uma série de reflexões, né? Então eu fui entendendo, né? E fui percebendo que isso era algo muito maior, que era uma construção social. E aí eu quero chegar no que eu falei bem lá no inicinho, e que a entrevista que você fez com o papai cego, deixa eu me lembrar o nome dele, Guilherme, para. Guilherme Bara, né? O quanto ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Porque quando ele fala, né, que as pessoas enxergam a cegueira como uma deficiência e logo elas já limitam, né, que ele então é ineficiente, é a mesma forma com o pai, porque ela vincula o pai a um papel que não é de cuidado, a um papel, né, determinado, que é um papel que ele não vai exercer esse papel de participar, e a gente cresce escutando isso, a gente cresce tendo isso como o que é o normal. E aí, quando um pai cego, ele mostra para a gente, uau, quanto esse cara é humano, ele é um ser humano, a gente vê o quanto a gente determinar um cara por uma característica dele é desumano. Então é desumano a gente querer imputar para as pessoas papéis, porque quando a gente coloca papéis, a gente está determinando algo. E a gente é ser humano, está desumanizando. E o ser humano é um ser de infinitas possibilidades e a gente precisa, então, ter esse olhar aberto. E aí eu comecei a perceber que a paternidade, ela me aproximava mais do André como esse ser humano. E como eu queria que as pessoas me enxergassem de uma maneira mais ampla, e como eu ampliei também toda essa minha visão. Então, eu falo muito, a paternidade, né, foi um gatilho de transformação para mim, e ela trouxe para mim esse conceito de poder ampliar o olhar e enxergar todos nós como seres humanos. E aí, o seu papel é definido da forma como você escreve ele, entende? E isso é algo que nos empodera demais. Então eu percebi que, infelizmente, o homem realmente, né, no papel de pai, ele tinha isso muito delimitado e muito claro. E aí eu trago isso para o corporativo, porque um dos grandes responsáveis por eu ter escolhido um caminho de voltar a empreender, obviamente isso está dentro do meu lifestyle, de querer ter um pouco mais de liberdade, de curtir mais tempo com o Manuel, mas foi também o fato de eu não conseguir conciliar, porque o corporativo não te dá essa oportunidade de você ser um executivo e um pai. Porque se você chega atrasado porque você deixou seu filho na escola, se você tem que sair mais cedo porque você vai buscar o seu filho, ou que você vai participar de uma reunião escolar, infelizmente você passa a ser visto com outro olhar.
Então, assim, as estatísticas que a gente tem em relação à maternidade no ambiente de trabalho, ela demonstra claramente que o corporativo ele fez a escolha. Quem vende a alma para gerar resultado aqui para mim são os homens. As mulheres, a partir do momento que elas engravidam, elas vão ser eliminadas desse processo, porque você viveu isso na pele, né? Quer dizer, acaba sendo, infelizmente, acaba sendo um limitante isso para as mulheres no mundo corporativo. E isso só acontece porque não é papel do homem compartilhar as tarefas de cuidar de filho e cuidar de casa, né? Se e você veja tivesse só, isso mais igual, todo mundo teria condições de competir, inclusive dentro do mundo corporativo, em condições de igualdade, né? porque não é um limitante só para o homem, é um limitante também para a mulher. Então, se nós homens somos reconhecidos também nesse papel, a gente passa a dividir com o nosso companheiro, com as nossas companheiras, porque a gente tem essa possibilidade, a gente pode ser humano, a empresa entende a gente dessa forma, né? Então esse cara é pai, então esse cara ele vai passar por um processo diferente do que talvez de que um cara aqui que esteja solteiro, né? Ou de alguém que tem um filho numa idade maior, mas nesse momento a gente precisa acolher ele como pai, porque ele vai passar por perrengue, né? Se a gente tivesse esse acolhimento, se as mulheres tivessem esse acolhimento, a gente conseguiria dividir essas tarefas. Então, muitas vezes, a gente tem que impor ao homem ou à mulher esse papel, porque não há condição de você conciliar. Porque se você é homem, você vai ser visto de uma forma diferente. Então, assim, para executivo, esse cara, ele não me serve, porque ele, né, ele quer ser não pai. Pode se envolver no trabalho 100%. Ele não pode se envolver no trabalho, né? E a mulher, a gente já sabe que as estatísticas, infelizmente, elas punem, né, as mulheres que são mães. E aí as empresas perdem a oportunidade. Eu acho que tem uma coisa que é legal, que eu estou sentindo nesse momento que a gente está vivendo aqui, que ainda é um momento de pandemia. Obviamente tem gente trabalhando ainda remotamente de casa, tem gente que está voltando devagar para o escritório, tem gente que não pôde parar, mas enfim, eu estou participando de algumas conversas no mundo corporativo, onde pelo menos as pessoas começaram a entender que os filhos fazem parte da vida da gente e os filhos passaram a fazer parte da vida dos pais lá dentro de casa, do home office, e a vida desse cara entrou para dentro do trabalho também, né? Então, não é raro hoje você ver o cara tá numa reunião e tá com o filho no colo, o outro tá dando uma madeira, o que é muito legal, que faz cair por terra um pouco esse viés que você está falando. Ah, o cara é pai, mas não pode se dedicar. Como não pode se dedicar? Né? Faz parte da vida da gente, pode sim, e eu acho que vai causar uma transformação lá para frente. Duas coisas, né? Primeiro, quando tiver uma volta mais maciça ao escritório, dos líderes, principalmente quem está na liderança, parar com essa coisa, quem tem filho não pode, é um limitante. Muito pelo contrário, começar a enxergar que, de repente, essa pessoa pode até desenvolver características diferentes que podem contribuir para a própria performance dele como profissional, né? E outra coisa que a gente vê, e eu acho que essa discussão começou a aumentar um pouco mais dentro das empresas, da licença paternidade estendida, né, que é outro pepino, porque tem empresas que estão adotando a licença estendida, algumas, o padrão de estendida é 20 dias, mas algumas estão aumentando para 2 meses, outras 4, tem empresas até de 6 meses, estão oferecendo 6 meses, e qual que é a grande dificuldade? Os homens não querem pegar a licença, porque acham que é muito tempo, morre de medo que quando chegar lá, de volta da licença, não vai estar mais o lugar dele lá esperando por ele, fica pensando, poxa, como é que o meu chefe vai me enxergar? Eu vou tirar uma licença de 4 meses, esse cara vai achar que eu não estou comprometido. Ou seja, todas as mesmas situações pelas quais vivem as mulheres, né? Quando tiram a licença maternidade, depois tem que enfrentar, voltar ao trabalho. Enfim, o que você falou está perfeito, né? Da gente começar, não sei se a palavra é essa, mas começar a ver como normal, né? Normalizar essa situação de que todo mundo pode ter filho e que pode cuidar do filho e pode ser um profissional sem essas limitações. Você falou do Guilherme, para usar uma metáfora aqui,
é uma cegueira achar que o homem não pode ser um pai, não pode ser um cuidador e não pode ser um profissional também, né? Então, acho que está caindo um pouquinho. Começa, pelo menos, a discussão de derrubar um pouco esses paradigmas também. Eu acho que o fato da gente estar conversando aqui já há bastante tempo sobre isso, né, mostra uma mudança. Se a gente pegar nos últimos anos, né, a quantidade de pais que hoje, né, estão na internet, estão produzindo trabalhos, grupos de homens que estão surgindo para discutir essas questões referentes, né, ao que é ser homem, né? O dicionário de Oxford, no ano passado, a palavra do ano foi tóxico, né? E 45% das buscas, elas estavam ligadas ao termo masculinidade. Então, as pessoas tentando buscar o que é essa masculinidade tóxica, que eu acho que tem muito a ver sobre essa construção social do papel do que é homem, né? Que, de uma certa forma, desumaniza. Porque toda vez que a gente se aproxima de energias ou características femininas, vulnerabilidade, né, essa coisa do pedir ajuda, né, que a gente relaciona muito ao feminino, que na minha visão é algo do ser humano. O ser humano pede ajuda, o ser humano ele é vulnerável, né? Então a gente consegue melhorar um pouco esse olhar, né? Então a gente vê uma evolução muito forte em relação a essa questão, mas a gente precisa ainda colocar o dedo na ferida, porque ainda há muita corda para puxar. A gente conta nos dedos as empresas que têm essas políticas, né, de paternidade, né, estendida. 20 dias, infelizmente, é um tempo muito pequeno para você criar qualquer tipo de vínculo afetivo com seu filho e para você também ter uma dimensão do que é o trabalho, né, de você cuidar de uma criança, qual que é a carga emocional e física que você tem através dessa missão, né, dessa jornada que é ser mãe ou que é ser pai. Mas hoje eu posso citar a Sanofi, que fez isso, a gente pode citar a Diageo, que também já fez, né, que tem esses compromissos, mas o mais importante é que isso, assim, o que eu vejo muitas vezes, e a sustentabilidade foi pauta por muitos anos, mas talvez ela só esteja ganhando relevância há poucos anos do que é realmente ser sustentável, porque o mercado vai entendendo o que é bonito eu dizer. Né? Então, o que é uma licença estendida? Então, ok, eu vou estender a minha licença. Mas o que tem de verdade nisso? O que tem de acolhimento disso? Não adianta você estender a sua licença paternidade se você fizer brincadeira com o pai que vai sair. Se ele sair, será que seu emprego vai estar aqui de novo? Ih, velho, abre o olho, hein? Se der para voltar antes, você volta antes. Então, assim, de que forma esse discurso está sendo realmente verdadeiro? Né? Então, assim, na minha humilde opinião, a gente precisa lançar um novo olhar para os homens dessas instituições, né, para eles repensarem um pouco desse papel do que é realmente ser homem, para que isso venha de cima para baixo e que realmente também, os pais se sintam incentivados, né? Exatamente. Mais humano, mais aberto, né? Porque... Mas eu acho que esses processos todos ajudam. Eu concordo com você. Não adianta nada fazer, senão você coloca todo mundo numa posição de vulnerabilidade e não melhora a vida para ninguém, né? Mas é difícil, assim, a gente está falando aqui, o título desse nosso papo vai ser Pai Solo, por questões óbvias, né? Mas eu conversei até com a Cris Guerra, que é mineira como você deve conhecer bem, Sim. Que foi mãe solo e contou muito, né, uma parte da carreira dela, foi contando um pouco dessa história, dessa experiência, e ela estava dizendo, né, que trabalhava numa agência de propaganda, e aí ela tinha acabado de nascer o filho, ela tinha perdido o companheiro dela também, no processo assim, quando nasceu o filho, pouco antes de nascer, o moço tinha perdido a vida, e aí ela, assim, curtindo o luto dela,
aquela avalanche na cabeça, com filho nascendo, filho recém-nascido, e com 45 dias depois ela interrompeu a licença maternidade para voltar a trabalhar, tanta era a pressão, né? Então, assim, tem um monte de coisa para a gente, não sei se é desconstruir ou derrubar de uma vez e construir de novo, né? Mas passa por uma mudança cultural enorme, mas assim, às vezes a gente constrói desse jeito mesmo, né? A gente nem derruba, né? Vai construindo por cima do que está lá e depois, se ficar meio bambo, a gente arruma no meio do caminho. Eu acho que a abertura para esses processos já ajuda muito. O amadurecimento vem depois, não vem rápido. Vai ter gente que vai ficar pelo meio do caminho, porque as coisas não vão estar ainda totalmente definidas, mas eu acho que toda tentativa é válida. E acho que você falou uma coisa aqui muito, para mim, assim, muito interessante, que é da gente começar, a gente já vê essa conversa fazer parte mais do dia a dia dos homens, né? Tanto falar de paternidade como falar de igualdade de gênero, é fato que a gente hoje já dá para levar um pouco dessa conversa, antes não dava, mas eu acho que a gente, a partir do momento que começar a levar mais essa conversa para a mesa de bar, para a quadra de futebol, para todos os ambientes onde a gente estiver andando, na hora que a gente perder a vergonha de assumir os nossos bons exemplos, de perder a vergonha de discutir quais mudanças que a gente pode fazer, de discutir qual que é o papel. A gente ouve falar muito dos novos papéis masculinos, talvez esse seja o termo mesmo. Qual é o novo papel que a gente pode assumir para ser um agente transformador mesmo, para sermos, eu acho que toda mudança tem a ver com uma atitude individual, né? Então, para a gente ser indivíduos mesmo melhores, se a gente for indivíduo melhor, a gente vai transformar quem está do nosso lado, e eu acho que é muito bacana, é por isso que eu quis trazer essa tua história também, porque é uma história de saindo do chavão de superação, mas é uma história de desconstrução total, de construir uma nova base sobre novos modelos, né? Eu acho que com essa naturalidade, com essa simpatia que você conta, que é a vida como ela é mesmo, né? A gente acerta, a gente erra, e se a gente erra, tudo bem, tá tudo bem também. Vamos tentar enxergar o que a gente errou e construir uma base melhor. Eu acho que isso que faz a gente, para usar a palavra que você cansou de usar aqui, faz a gente mais humano, né? É por isso que eu gosto dela. É porque ser humano faz a gente ter um olhar nosso mais de amor com todo mundo. Porque todo mundo é um ser humano. Aquele pai cego, ele não é um pai cego, deficiente, ineficiente, né? ou sem visibilidade. Ele é um ser humano, ele cuida também da filha, né? Então, quando a gente amplia o nosso olhar e olha todo mundo como um ser humano, a gente traz um amor maior no olhar. Então, acho que a gente consegue ter mais empatia, a gente consegue ter mais compaixão, a gente consegue ser mais compassivo com a gente mesmo, porque uma vez que eu sou humano, eu posso errar e tá tudo bem, né? Eu posso fraquejar e tá tudo bem. Eu não preciso ser perfeito, eu não preciso ser um super-herói, eu preciso ser só um humano, né, tentando, nos meus dias de vida, ser uma pessoa melhor. E aí tem uma coisa interessante, Cláudio, porque a mudança, ela começa de nós. E a paternidade deixa isso muito claro. Não adianta você querer que seu filho tenha uma alimentação saudável se você não tem. Não adianta você querer que ele seja educado se você não está sendo. Né? Então, assim, é o exemplo que educa. Ele vai fazer o que você faz e não o que você fala. Então, se você quiser também que essa mudança ela possa ser potencializada, ou que a gente consiga avançar um pouco na velocidade com que isso, né, possa acontecer, para a gente ter um mundo melhor para os nossos filhos, a gente tem que começar a fazer a partir de nós.